Bom, turma, bom dia. Então, vamos dar sequência à nossa matéria, à nossa disciplina. Então, eu vou explicar a matéria que eu tinha dado na sexta-feira, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre a IRC. O que vem a ser essa sigla? Então, essa sigla, ela é uma abreviação da insuficiência renal crônica. E o que é a insuficiência renal crônica? É a perda gradual e irreversível da função renal, e se não houver tratamento, um tratamento rápido, né, diagnosticado de uma forma rápida, levará o paciente à morte. Como que é diagnosticado essa patologia? Então, a gente pode diagnosticar através de um exame chamado clearance de creatinina, que vai fazer a avaliação da função renal. O valor normal desse exame é de 90 a 120. A ureia, que é responsável pela função renal, então o médico pode solicitar esse exame, a ureia, e a ureia é responsável pelos produtos finais do metabolismo de proteína que o corpo produz, né? Que o corpo acaba ali recebendo, né? Ele vai absorver algumas proteínas e o restante da proteína final vai ser filtrada pelos néfrons lá e vai ser eliminado o que ele não precisa. Então ele vai reabsorver o que ele precisa ser reabsorvido e o que precisa ser eliminado ele vai eliminar. Então a ureia está responsável pelo esse metabolismo da proteína. E aí o valor normal é de 10 a 40 miligramas. E a creatinina? Então a creatinina é o resultado do catabolismo muscular da musculatura dali do rim, tá? Então, da função renal. Então, o exame realizado, a creatinina, ele tem dois tipos de valores. Os valores relacionados às mulheres e os valores relacionados aos homens. Então, as mulheres, o resultado normal desse exame é de 0,5 a 1,1 miligramas por decilitro. E os homens é de 0,6 a 1,2 miligramas por decilitros. Então, insuficiência renal, gente, pensa assim. A insuficiência renal crônica é quando o paciente não consegue ter um funcionamento adequado dos seus rins. Ou seja, qual que é a função dos rins? Lá dentro dos rins tem milhões de néfrons que está relacionado a absorver essas toxinas, absorver tudo que é de ruim, né? Ele vai reaproveitar, reabsorver o que ele precisa e vai excretar o que ele não precisa. Então a função dele é esse. Quando o rim ele não funciona, todas essas toxinas não conseguem ser filtradas, não conseguem ser eliminadas, não conseguem ser excretada. E ela é excretada em forma de urina. Lembra que eu falei? Então ele passa pelos néfrons, o que precisa ser reabsorvido para o nosso organismo ele vai ser reabsorvido, e o que precisa ser eliminado, ele vai para a bexiga em forma de urina, e ele vai ser eliminado. A cor da urina me remete à quantidade de toxina que esse paciente tem e a função renal que ele está tendo, se está sendo eficaz, e a ingesta de água. Então, quanto mais escuro tiver a urina, mais toxina tem ali, e isso é um indicativo que o meu rim está sobrecarregado, porque ele não está sendo bem, vamos dizer assim, o ser humano, a pessoa, não está ingerindo tanto líquido, e consequentemente eu estou sobrecarregando meu rim, e por conta dessa questão de sobrecarregar, em algum momento esse rim vai dar pane, tá? Ele vai falhar, ele vai parar de funcionar. E quando ele para de funcionar, não tem jeito, tá? Que é a insuficiência renal crônica. Não tem jeito, não tem o que fazer. Como que a gente vai fazer com que essa toxina seja eliminada? Ou através de hemodiálise, a convencional, ou a diálise peritoneal, que aí quem vai definir vai ser o médico, mediante a vários fatores, vai avaliar as questões
relacionadas à idade, né? Se esse paciente tem uma idade adequada para fazer cada tipo de hemodiálise, para optar entre a convencional ou a peritoneal. Então, ele vai ver as comorbidades. Se é um paciente que tem menos comorbidades e ele consegue fazer pela peritoneal, porque a peritoneal, para esse paciente que tem pouca comorbidade, é mais tranquila, porque talvez a toxina que saia na peritoneal não tenha, não precise sair tanta toxina como a convencional, mas para esse paciente é tranquilo por conta de comorbidades, ele não tem muita, então para esse paciente aqui, a peritoneal, ele consegue eliminar as toxinas adequadamente. Para esse paciente que tem uma comorbidade maior ou uma idade mais avançada, a peritoneal não dá, porque precisa de uma demanda maior de excreção de toxina, então tem que ser a convencional. Enfim, aí vai ver N fatores, né? Mas quando dá insuficiência renal crônica, não tem o que fazer. Aí ele vai entrar para a hemodiálise e aguardar um transplante. Então, para esse paciente sair, né, da questão da hemodiálise, que nada mais é do que um rim mecânico, que é a hemodiálise, né, na verdade é um néfron, né, um rim artificial. Então, para ele não precisar mais fazer hemodiálise, ele precisa de um rim novo. E aí entra a questão do TX renal, que é o transplante renal, transplante dos rins. E aí ele vai precisar de um doador compatível, que pode ser da família ou não, ou de um paciente que venha a falecer, que esteja realmente compatível a esse receptor, e aí ele transplantando esse rim, e aí ele não vai precisar mais fazer a hemodiálise, se assim o corpo dele aceitar e não tiver nenhuma rejeição. Então, quando o paciente é diagnosticado com a insuficiência renal crônica, quer dizer que o rim do paciente não está funcionando mais. Ou seja, a filtragem que deveria ser realizada e a excreção que deveria haver na eliminação através de urina essas toxinas não ocorre mais, tá? Quando é aguda, ele funciona em uma porcentagem menor, mas ele está conseguindo eliminar ali a urina, tá? Mas é numa porcentagem menor, mas ele está funcionante. Aí vai depender de cada caso um caso, se o paciente vai fazer hemodiálise também ou não, se ele aguenta com esse rim funcionando com uma porcentagem menor. Quando for crônica, não tem o que fazer. Esse paciente vai fazer hemodiálise até ele receber um transplante renal, tá bom? Como fazer o diagnóstico, né? Então, um diagnóstico de imagem, ele é feito através da ultrassonografia, né? Que tá aqui. Então, é uma ultrassonografia de abdômen e de vias urinárias, enfim, tá? Então, ultrassom que vai evidenciar ali, falando de diagnóstico por imagem, que vai me confirmar ali da função renal. Fora esse exame, o médico vai pedir os exames laboratoriais. Quais os exames laboratoriais que vai me dar um diagnóstico da função renal do paciente? Então, tem o clearance de creatinina, tem a ureia e tem a creatinina. Então, o médico vai pedir esses exames e aí ele pode acrescentar o exame de imagem. Qual exame de imagem ele pode pedir? Um ultrassom de abdômen, tá? Pensem assim, toda e qualquer patologia, para haver um diagnóstico, eu preciso de exames. Então, tem a avaliação clínica, a avaliação através de exames laboratoriais e de imagem. De imagem pode ser um raio-x, dependendo do caso, se for uma fratura, pode ser um ultrassom, pode ser uma ressonância, pode ser uma tomografia, pode ser um eco, pode ser um eletro. Isso vai depender da região que o médico quer avaliar. Falando de rim, geralmente eles pedem mais a ultrassom e geralmente a ressonância magnética, mas
em últimos casos. Então, para o médico fechar um diagnóstico, ele nunca vai dar um diagnóstico sem ter exames. Então, exemplo, o paciente chegou com queixas no pronto-socorro e aí ele dá alguns indícios e pode o médico deduzir que esse paciente está com uma insuficiência renal crônica, por relato, né, e uma avaliação clínica. Então, o médico até pode colocar que o paciente está com uma insuficiência renal crônica interrogada ou a esclarecer, que ele deduz, mas ele não pode afirmar, porque a gente não dá diagnóstico só com exame clínico. Então ele foi lá, ele perguntou, fez um monte de perguntas, avaliou o paciente, né? E aí ele deduz que seja isso. Para o médico ter um diagnóstico independente de qualquer região, de qualquer órgão, de qualquer patologia, ele precisa de exames, tá? E aí, falando da função renal, ele vai pedir a ureia, creatinina, ultrassom, tá? E mediante isso ele vai fechar um diagnóstico, tá? Aí aqui fala, há vários tipos de tratamento para substituir a função renal. Então, tratamento conservador. O que é tratamento conservador? Aqueles pacientes que têm uma insuficiência renal aguda, que ele vai fazer um tratamento residencial através de medicamentos, às vezes não precisa ali ele tá fazendo nenhum tipo de hemodiálise, porque esse problema dele pode ser por algum trauma, de repente ele caiu, ele teve uma queda, teve uma lesão, machucou essa função renal, então é um tratamento conservador em casa através de anti-inflamatórios, antibióticos, enfim, tá? Aí ele pode ter o tratamento com a terapia renal substitutiva, que é a hemodiálise convencional ou a peritoneal, que aí já é insuficiência crônica, que não tem o que fazer, e o transplante renal, tá? Aí que fala qual o melhor tipo de tratamento. Aí fala assim, que quem decide o tratamento é o médico. Então, falando de insuficiência renal crônica, tem a hemodiálise convencional e a peritoneal. Quem que vai definir qual é melhor? O médico. Então, ele vai avaliar a idade desse paciente, qual estrutura esse paciente tem em casa, se esse paciente tem comorbidade, se ele tem hipertensão, se ele tem diabetes, se essa hipertensão está controlada, se essa diabetes está controlada, se ele é etilista, se ele é usuário de droga, se ele é fumante, enfim, vai fazer como eu posso dizer, uma avaliação bem mais sucinta e vai fazer um levantamento de dados da vida cotidiana dessa pessoa, mas quem vai decidir é o médico qual vai ser o melhor tratamento antes de receber o transplante, tá? Então pense assim, o paciente que tem insuficiência renal crônica, ele vai precisar de transplante, é fato. Mas enquanto isso não ocorre, ele vai precisar fazer hemodiálise, tá? Quem vai definir qual hemodiálise vai ser o médico. Aí é que fala do tratamento conservador, né? Que é a função renal residual. Tem como objetivo de retardar o início da terapia dialítica por meio de suporte médico, nutricional, medicamentoso, que é aquilo que eu falei para vocês. Transplante renal. É substituição dos rins doentes por um rim saudável de um doador que seja compatível, né? E que seja um rim saudável. Aqui no Brasil, aproximadamente 35 mil pacientes com insuficiência renal crônica estão em tratamento. Somente 4 mil conseguem transplante anualmente. Isso já foi até meio que mudado esses dados aqui, tá? Teve mudanças nesses números de dados aí. Então, no Brasil, só conseguimos mais ou menos transplantar de 10 a 15% dos pacientes na lista de espera. Então, assim, o paciente que tem um problema renal e vai precisar de um transplante, ele vai entrar numa fila de espera. Por quê? Porque nem sempre o familiar é compatível. Então, quando o paciente recebe um diagnóstico de insuficiência renal, a priori, a primeiro momento, geralmente os familiares que se propõem a fazer o teste de compatibilidade, né? Então, são os parentes mais próximos.
que seria a mãe, o pai, os irmãos, os filhos, né? Os tios, assim, os parentes mais próximos. Aí depois vem os primos e pessoas que não fazem parte da família. Fazer parte da família de primeiro grau, por exemplo, pai, mãe, filho, isso não quer dizer que eles vão ser compatíveis, né? Então, por isso que se colocam numa fila de espera para transplante, porque às vezes, até fazer essa avaliação, todos esses testes nas famílias, né, para ver se alguém é compatível ou não, isso leva um tempo. Então, para não perder tempo de uma possível aparição de um rim, né, nessa fila de espera, eles colocam na fila de espera, tá? E aí fala que a mortalidade em hemodiálise em todo o mundo e no Brasil é de 15 a 25%, tá? Também teve aí uma mudança nesses números aí, nesses últimos anos, nesses últimos 2 anos, teve um aumento aí já para 17 a quase 30%. E por que isso? Quando a pessoa entra numa fila de espera para qualquer tipo de transplante, qualquer tipo de transplante que venha ocorrer, o doador ele tem que ter é, o órgão em perfeito estado, né? Então hoje, cada dia mais, a gente encontra, às vezes até pessoas que são doadoras ou famílias que perdem algum ente querido e acaba falando pro médico que gostaria de doar os órgãos desse ente querido, só que hoje em dia, por conta de várias comorbidades, né, isso mundialmente falando, por conta de várias comorbidades, às vezes tem muitos órgãos que não podem ser aproveitados. Então, muita gente que fazem uso de bebida alcoólica, que são fumantes. Então, pessoas que são fumantes, o pulmão acabou, não tem como transplantar pulmão. Pacientes que têm algumas comorbidades, por exemplo, e tomam muito medicamento, então os hipertensos, os diabéticos, afeta muito o fígado, afeta muito a função renal. Então, mesmo que ele queira ser um doador, a família queira doar, e tem pessoas na fila de espera, quando a família coloca esse paciente para doação, e aí vai uma equipe avaliar os órgãos para ver como é que tá as funções desses órgãos, então uma porcentagem muito grande acaba não sendo doador desses órgãos principais por conta dessas comorbidades que afetaram ali aqueles órgãos, seja ele por uso de bebida alcoólica, seja ele por uso de medicamentos ou até pacientes aí usuários de entorpecentes, né, de drogas. Então, por isso que é muito complicado essa questão de receber um órgão doado. Então, por incrível que pareça, que possa parecer ser mais tranquilo uma doação de rim, pelo fato de o ser humano poder tirar um rim e viver com um rim só para doar para uma outra pessoa, quando se fala de familiar, a gente fala assim, é uma porcentagem muito grande de ser compatível, mas nem sempre é. Então, muitas famílias, quando tem um problema com o familiar e precisa de um rim que vai fazer teste, sempre vem a decepção, porque uma grande porcentagem da família não é compatível, né? E tem outra questão, a família precisa querer, né, perder um rim, né? Precisa querer doar um rim. E às vezes a pessoa até é compatível, mas por N questões acaba não querendo doar, enfim. Então, assim, é bem complexo, é bem complicado. Então, por isso que muita gente hoje acabam ficando muito tempo fazendo hemodiálise e às vezes até indo a óbito por não ter doadores compatíveis para receber esse rim. E tem uma outra questão, que às vezes o transplante renal,
esse paciente pode até receber esse rim e pode até ser compatível, mas mesmo assim o corpo rejeitar. E aí ele vai para a estaca zero, ele volta para a hemodiálise novamente para aguardar um novo transplante compatível para uma introdução de um novo rim. Então é bem complicado, é bem complexo. Então por isso que a gente tem uma porcentagem muito grande de óbitos, né, de mortalidade aí no Brasil, falando em Brasil, né? Então, quem pode fazer o transplante renal? Então, as pessoas, todo paciente renal pode ser submetido a um transplante, desde que apresente algumas condições clínicas, tá? Então, ele tem que suportar uma cirurgia. Então, pensando num paciente muito idoso, o médico vai avaliar as condições desse paciente, vai avaliar as comorbidades. Então, vamos pensar, um paciente diabético, hipertenso, com outras patologias, com 90 e poucos anos, talvez não era cabível fazer um transplante porque ele não vai suportar anestesia, talvez, né, no momento da cirurgia. Então, a probabilidade de óbito é 90% de óbito. Então, dependendo dos casos, não vai optar para cirurgia, né? Então, o paciente precisa suportar uma cirurgia, tá? Não ter lesões em outros órgãos, então ele vai fazer um check-up, ele não pode ter nenhum tipo de outras lesões, porque pode dar alguma infecção generalizada, entrar em sepse, e aí o paciente é a óbito, então tem que colocar risco e benefício, será que vale a pena fazer isso? E depois a gente tratar essa infecção, então vai entrar um monte de questões em relação a essa conduta. Se é um paciente jovem, eles vão investir, mas se é um paciente idoso, eles vão aí pensar e repensar se há essa possibilidade aí, pensando no risco e benefício, tá? Não ter infecção ou focos ativos na urina, então, um paciente que tiver algum foco de infecção, né, ele não vai poder fazer, tá? Então, só pode fazer quem não tem esse tipo de infecção. E pacientes, né, que apresentou tuberculose nos últimos anos, vai ser avaliado, fungos, enfim, tá? Quem pode doar um rim? Então, as pessoas que teve morte cerebral, ela pode doar um rim, tá? Um doador vivo da família, que pode ser o pai, a mãe, o irmão, o filho, enfim, ou qualquer outra pessoa relacionada na família. Mas como eu falei lá em cima, geralmente a gente pensa incompatibilidade, o parente de primeiro grau mais próximo, né, que é o pai, mãe, irmão, filho, e qualquer doador vivo ou pacientes que venham a óbito, mas que esse paciente tenha um rim perfeito e não tenha nenhuma comorbidade que tenha prejudicado esse rim, tá? Bom, expliquei essa parte da matéria. Qualquer coisa, tirem dúvidas. Eu vou abrir um plantão de dúvidas para vocês e aí eu vou respondendo esse plantão de dúvidas. Eu coloquei um vídeo para vocês, busquem informações, né? Vejam um pouquinho relacionado a isso, mas eu acho que aqui está bem resumido, acho que está dando para entender bem. E qualquer dúvida, a gente vai estar sanando essas dúvidas aí no plantão de dúvidas. Tá bom, turma?